Aqui é o professor Clay de História da plataforma EADELIA, a plataforma que te ajuda a conseguir um bom emprego. Estamos aqui hoje para continuar a segunda parte dos nossos vídeos sobre o período militar, de entre 64 e 85. Vimos no vídeo passado a trajetória desde o suicídio do presidente Vargas até a proclamação do AI-5. Então, no vídeo passado, nós cobrimos uma baliza temporal que vai de 1954 até 1968. Hoje nós vamos conversar sobre o governo militar no segundo período, o período chamado de período da linha dura, os anos de chumbo, e nós vamos até a eleição do presidente Figueiredo, que é o final da ditadura militar, que vai ser o período da Dieta Já e da redemocratização, que é o assunto do próximo vídeo. Então, nesse vídeo, nós vamos abordar de maneira breve as guerrilhas urbanas, né? O Val Palmares, MR8, Marighella, o Carlos Lamarca, a guerrilha do Araguaia, os movimentos de resistência civil à ditadura, né? As revistas clandestinas, o Pasquim, a questão dos jornalistas, Vladimir Herzog. Nós vamos falar um pouco da greve dos operários do ABC, que foi onde o Lula surgiu como liderança sindical, certo? Vamos falar um pouco também da OAB, do papel da OAB na defesa dos direitos políticos das pessoas que sumiam, como que acontecia a tortura, como é que funcionava essa questão, até onde a gente sabe, né, pelos relatórios da Comissão da Verdade, como é que funcionava a tortura, certo? E vamos chegar até a ruptura da linha dura com a linha Sorbonne, que é tido como os militares moderados, quando o general Geisel chega à presidência da República. Com o general Geisel, nós vamos começar a caminhar para uma abertura lenta, gradual e segura, quer dizer, uma redemocratização lenta. Mas, ao contrário do que parecia para os historiadores, quando vazaram documentos da CIA sobre o Geisel e o Figueiredo, os últimos generais, eles sabiam da existência de tortura e eram coniventes com a prática da tortura. Então, dizer que a tortura acabou com a troca de governo do Médici para o Geisel, hoje em dia já não é mais historicamente preciso. A tortura continuou, pode ter sumido, pode ter focado em pessoas menos conhecidas, mas ela continua a existir. Vamos lá então, depois da vinheta, fazer essa viagem com o professor aqui. Pronto, voltamos. Então vamos continuar onde a gente parou. A gente parou em 18 de dezembro de 1968, com a promulgação do AI-5. Aí, o que mudou quando a questão do AI-5? O Congresso pode ser fechado a qualquer momento, o Supremo Tribunal Federal pode ser fechado a qualquer momento, a ditadura decide se funciona ou não, de repente você não tem mais direitos políticos, você não tem direito de votar, você não tem direito de ser cidadão, você não tem direito a ampla defesa, todos os seus habeas corpus, todos os direitos políticos, direitos sociais são revogados ou relativizados. Se a ditadura suspeitasse que você possivelmente conhecesse alguém que possivelmente fosse subversivo, já era motivo suficiente para você dar um passeio na delegacia e ser apresentado ao porrete, ao pau de arara e a outras técnicas de tortura. Era possível. Por exemplo, Santos é uma cidade que antes da ditadura militar era chamada de a Moscou Vermelha, porque era um porto onde o sindicato dos estivadores, dos portuários, era um sindicato extremamente poderoso. Inclusive, o 13º salário foi uma conquista de uma greve que começou no Porto de Santos, em 1962, que paralisou a cidade inteira. Quando acontecia a greve em Santos, no Porto, parava hospital, parava escola, parava mercado, parava tudo. A cidade parava junto com o Porto, bonde. Quer dizer, eram greves bem apocalípticas. O Brasil faz tempo que não vê uma greve desse tipo, para falar a real. O pessoal tenta puxar tal de greve geral, mas para meia dúzia de gente e não sai daí. O Brasil não tem mais essa força
nos sindicatos para puxar greve, digamos assim. Então, o que aconteceu? O que acontece? Quando a ditadura chega ao poder, o que vai acontecer em Santos? Vou dar o exemplo de Santos, que é aqui do lado de onde a gente está gravando o vídeo. Veio um navio prisão chamado Raul Soares para cá, um navio prisão da ditadura. E colocaram todas as lideranças de estivador, de tesoureiro do sindicato, pegaram os caras, encheram de porrada e jogaram dentro do navio. O navio tinha um convés que estava alagado, e deixava os caras no alagado, dava choque, quer dizer, fazia um monte de estripulia lá com o pessoal. E muitos estivadores morreram após entrarem no navio ou mesmo antes. Tem casos conhecidos de estivador, de liderança de porto que morreu só de levar as porradas da polícia, quando começou a ter o crackdown no porto, né? Então, o AI-5 permitia à ditadura militar proibir eleições para prefeito de cidades que eles consideravam estratégicas. Então, Santos ficou 18 anos sem eleger um prefeito. Cubatão, Santos, São Paulo, cidades que eram estratégicas não podiam mais eleger o prefeito. O prefeito era nomeado pelo governo federal. Vinha, que nem o Getúlio fazia. A gente viu nos vídeos anteriores. Vem um cara lá da puta que pariu para governar a cidade. Então era bem assim. É arbitrário. E caçava o político, se bobear, prendia. Tem suspeitas até de que a ditadura mandou matar o Juscelino Kubitschek. Antes da abertura democrática, o Juscelino sofreu um acidente de carro muito estranho. O João Goulart apareceu envenenado na casa dele no Uruguai, que ele estava exilado no Uruguai. Quer dizer, o Lacerda foi tomar uma vacina e morreu. Deram alguma coisa no lugar da vacina que ele ia tomar. Para você ver só como que o bonde andou. O bonde andou meio complicado. Mesmo durante o governo do Geisel, começou a aparecer político importante assassinado. O bonde andou complicado. E assim, o governo Médici vai adotar uma postura bem radical. Vai ser assim: Brasil, ame-o ou deixe-o. Ou você é brasileiro ou você não é. Você tem que valorizar o seu país acima de tudo. Brasil acima de tudo. Parecido, não é? Com o que tem por aí? Então, bem esse slogan. Você tem que valorizar o Brasil. Você não gosta do Brasil, vai embora. Vai embora, sai do Brasil. Porque o Brasil é bonito. O Brasil foi salvo do comunismo pelo magnânimo governo militar. E graças ao governo militar estamos vivendo um milagre econômico brasileiro. Ou seja, o governo militar, por meio de empréstimos a juros baixos do FMI, porque é cachorrinho dos Estados Unidos, está subsidiando o cruzeiro e está conseguindo ter um bom crescimento. O Brasil estava crescendo 13% ao ano, que nem a China, na década de 70. Então a classe média já não era muito politizada. Tendo emprego e renda, ninguém reclama. Então, para muita gente, se você perguntar na rua o que foi a ditadura, essas pessoas vão dizer que foi uma época boa, porque podia comprar o Danoninho, podia comprar carro, quer dizer, então a pessoa vai associar o governo pela experiência pessoal dela e da família dela. Então vai ver que foi uma época boa. Foi uma época boa. Para essas pessoas foi boa, que não questionavam, que tinham um bom emprego. Mas enquanto essas pessoas estavam bem, outras pessoas estavam muito mal. Por exemplo, no Brasil não existia o SUS. No governo militar existia o INPS. O INPS era vinculado ao INSS, ou seja, você só tinha direito ao atendimento médico gratuito se você tivesse CLT, carteira assinada. Quem estava desempregado ou não tinha CLT não tinha direito à saúde. Tinha que se virar nos hospitais católicos, se tivesse vaga. O governo só se responsabilizava em ofertar saúde para quem trabalhava. Então, para quem não trabalhava, o governo era ruim. Para quem trabalhava, o governo era bom. Vocês estão percebendo? Por exemplo, o governo militar, ele vai colocar, por exemplo, grandes obras. Por exemplo, Itaipu, Transamazônica, Rio Niterói, com grandes obras para gerar emprego. Polos petroquímicos, a boa parte da capacidade instalada da Petrobras foi construída pelos militares.
sistema de telecomunicação do Brasil foi construído pelos militares. Boa parte das emissoras de televisão são concessões da época dos militares, que eles deram as concessões para quem? Para as emissoras que puxavam o saco do governo, vulgo Globo. Depois a Globo vai falar que nunca apoiou a ditadura, mas a Globo só é a Globo por causa da ditadura. Estão entendendo as contradições? Então, para algumas pessoas, o governo militar vai ser muito bom. E ele vai caminhar muito bem até a gente falar da crise do petróleo de 75. Porque assim, todo o petróleo do mundo vinha do Oriente Médio. A gente não tinha muitos poços na Nigéria, nem na Venezuela, nem no Brasil ainda. O Brasil compensava mais importar o petróleo do Oriente Médio e refinar aqui do que tirar daqui. Porque o petróleo não era caro nos anos 70, só que vai ficar hiper caro. Por quê? Os países árabes, como retaliação ao apoio do Ocidente para Israel, eles vão fazer um embargo do petróleo. Ninguém mais vende petróleo. Aí o que vai acontecer? Todos os países são que nem viciados em droga quando se fala de petróleo. Não tem petróleo, só vai ficar na fissura. A fissura foi tanta que o Brasil, com dinheiro militar, vai criar o programa Pró-Álcool. O carro a álcool é a invenção brasileira, para a nossa economia continuar funcionando mais ou menos sem petróleo. Mas a crise vai se instalar. Com a falta de petróleo no mercado, o FMI sobe os juros da dívida pública brasileira. Quando os juros da dívida sobem, o governo brasileiro não tem mais caixa para girar a dívida. Então a gente vai cair numa espiral de dívida externa que vai foder a economia brasileira. E que foi terminar de ser paga, na verdade ela não foi paga. A dívida trocou de lugar do FMI para os bancos nacionais. Quer dizer, a gente deve em real, a gente não deve em dólar. Mas quem conseguiu fazer essa troca da dívida completa terminou no segundo mandato do Lula. Mas foi um processo de vários governos. Então, essa dívida vai gerar uma inflação e, de repente, a classe média não gosta mais da ditadura, porque agora tem crise, falta gasolina, você tem que empurrar o carro até o posto. Lembra da greve do caminhoneiro que teve que empurrar o carro? Tinha que empurrar o carro todo dia, nos anos 70, para procurar gasolina. Aí o negócio desandou e, de repente, o pessoal começou a enxergar que a ditadura não era tão legal assim. E quando esse pessoal de classe média começou a enxergar que a ditadura não era tão legal assim, eles têm mais poder do que um bando de guerrilheiro no meio do mato. Então esse pessoal que tem mais poder econômico vai começar a pressionar pelo fim da ditadura. Aí a ditadura vai começar a enfraquecer. É quando entra o general Geisel, no meio da crise, que ele vira presidente. Então, aí vai prometer o quê? Uma abertura lenta, gradual e segura. Vamos abrir a democracia, mas vocês esperem um pouquinho antes de abrir. Aí nessa de espera um pouquinho, eles enrolaram mais 10 anos, mas começou a abrandar o regime, não pegava mais qualquer um na rua, diminuiu um pouco sumir gente, começou a dar uma abrandada. Porque assim, paralelo à crise, o que estava rolando? Estava rolando a luta armada, o Marighella, o Lamarca, a guerrilha do Araguaia, o pessoal que queria derrubar a ditadura, não para trazer a democracia de volta, mas para trazer a ditadura de esquerda para o lugar. Quer dizer, fazer uma revolução comunista no Brasil. O pessoal do Marighella não, eles queriam realmente democracia, mas tinha um pessoal que queria, desses grupos aí, que queria fazer Cuba mesmo, no Brasil. Esses movimentos não vão para frente no Brasil, porque o Brasil é um país muito grande, é difícil. Eles vão fazer algumas coisas difíceis. Por exemplo, o MR8 vai sequestrar o embaixador dos Estados Unidos e pedir a libertação de 21 presos políticos, entre eles o Gabeira e o Zé Dirceu, que vão conseguir fugir do Brasil graças a essa operação. Eles vão fazer muito sequestro de embaixador, atentado contra instrutor militar que vem do exterior ensinar tortura. Quer dizer, é isso que eles vão fazer, esse pessoal, basicamente. Eles vão fazer ataques pontuais ao governo, assaltar banco para juntar grana para comprar arma. Comando Vermelho, facção criminosa que a gente conhece hoje lá no Rio de Janeiro, no resto do Brasil, né? O Comando Vermelho, segundo alguns historiadores, ele surge de uma tentativa
de alguns grupos de esquerda de organizarem o crime organizado para dar trabalho para a polícia militar nas cidades do Rio de Janeiro, por exemplo. Para alguns historiadores, o Comando Vermelho ele nasce de uma tentativa de treinar o crime organizado para ser mais eficiente contra a polícia, como uma forma de auxiliar na guerrilha mesmo, para causar danos mesmo ao aparato policial. Então, aí a guerrilha do Araguaia, que queria fazer uma revolução, a outra que queria voltar à democracia, essas guerrilhas urbanas no Brasil, elas não prosperaram muito. Porque como diz o Mao Zedong, ou Mao Tse Tung, ele fala o seguinte, que o guerrilheiro é como peixe, ele precisa de rio para nadar. No Brasil, os nossos guerrilheiros ficaram peixes secos, porque a população não apoiou a guerrilha. Parte da população estava de boa com o regime militar, outra parte tinha medo de apoiar, então a guerrilha não prospera, ela é derrotada no Brasil. O governo Médici consegue derrotar a guerrilha, tanto a do Araguaia, que é a que dá mais trabalho, como o Capitão Lamarca, como o Marighella, como o Val Palmares e outras facções. Não dá muito certo. Inclusive, existem relatos históricos de que alguns atentados precursores do AI-5, que foram atribuídos à esquerda, como a bomba na Bovespa, o aeroporto de Guararapes, foram atentados atribuídos à esquerda, provavelmente foram núcleos paramilitares ligados ao exército, segundo essas fontes, que principalmente ligados ao Aladino Gomes, em São Paulo, fizeram atentados à bomba para enfraquecer a opinião pública contra a esquerda e justificar o endurecimento do regime. Atentados como o do Rio Centro, nos anos 80, logo no final da ditadura, que 2 oficiais do Exército vão tentar colocar uma bomba num show que está acontecendo no Rio Centro. O atentado vai falhar, por sorte, que a bomba explodiu no colo de um deles. Então, não deu para esconder. Nem a Globo conseguiu esconder o que estava acontecendo, mesmo a Globo sendo pró-ditadura, como eu já tinha falado. E a Globo era muito pró-ditadura. Tem um documentário da Globo que fala do Brasil em 1973. Tem no YouTube. O documentário é uma nojeira de edição. Você vê, quando fala do João Goulart, põe música de catástrofe, câmera que balança. Ai, o Brasil, os comunistas afiavam seus facões e não sei o quê. Aí o exército veio. Quer dizer, é uma edição bem tendenciosa. Se o professor encontrar o link, vai estar nos relacionados dos vídeos de ditadura. Eu vou colocar esse link aí para vocês darem uma olhada. É bem complicado esse vídeo. Aí, o que nós vamos ter, basicamente? A luta armada não deu certo. A sociedade civil, depois que a crise econômica começa a apertar o bolso, começa a se voltar contra a ditadura. Isso deu certo. Mas, além disso, teve outras organizações que resistiram à ditadura à sua maneira. Por exemplo, a OAB. A OAB lutou até o fim pelo direito de defesa dos presos políticos. Vários advogados sofreram represálias do governo militar, inclusive o envio de uma carta-bomba ao presidente da OAB, que, por azar, a sua secretária abriu e explodiu na cara dela, uma carta-bomba. Quer dizer, a OAB vai lutar com unhas e dentes pelo direito dos seus clientes, dos presos políticos, receberem assessoria jurídica. Vários advogados vão arrumar confusão com o governo militar por causa disso. Vão ser torturados também, alguns vão sumir. No jornalismo, alguns jornalistas corajosos criticavam a ditadura abertamente ou por meio de charges em revistas clandestinas. Por exemplo, na TV Cultura, a gente teve o diretor de jornalismo da TV Cultura, que era o Sr. Vladimir Herzog, que foi confundido com um simpatizante comunista, foi preso e forjaram que ele se matou na cela, com uma corda de gravata de joelho. Ninguém se mata assim. Quer dizer, mataram o cara e forjaram um suicídio. Só que o Herzog era de família boa. Então, quando fizeram a missa do Herzog, o Dom Paulo Evaristo Arnes, da Igreja Católica, o rabino, que eu não lembro o nome agora, que é famosão, e um bispo anglicano, três religiões se juntaram no culto ecumênico, denunciando a violência da ditadura sob o túmulo do Herzog.
Então, a Igreja Católica, a partir do momento que a ditadura começa a pegar freira, a pegar padre, o Frei Beto, o Frei Ivo cometeu suicídio na cadeia. O Frei Beto foi torturado porque conhecia o Marighella. Quer dizer, começa a pegar membros da igreja e torturar esses membros da igreja, a Igreja Católica azeda o clima com a ditadura também. O Dom Paulo Evaristo Arnes, ele vai montar um documento chamado Tortura Nunca Mais, onde vários advogados da OAB que cuidavam dos presos políticos vão levar relatos para construir um dossiê sobre o que estava acontecendo no Brasil, que foi enviado ao Vaticano, foi enviado a outros países. Outras pessoas que criticaram a ditadura abertamente, Zuzu Ângelo, o filho de Zuzu Ângelo, de Zuleika Ângelo, o Stuart Ângelo, ele era ligado ao Val Palmares, o grupo que a Dilma Rousseff fez parte, o VPR. Ele foi pego, amarraram a boca dele no escapamento de jipe e fizeram ele comer a fumaça do jipe. Mataram ele e arrastaram o filho dela. E sumiram com a caveirinha. A caveirinha dele sumiu. Aí, ela, como era uma estilista famosa, fazia roupa para atrizes de Hollywood, saía do Brasil, era conhecida, ela começou a levar os escândalos da ditadura para fora do Brasil. O que aconteceu com ela? Sofreu acidente de carro. Mesmo a morte do Juscelino, sofreu acidente de carro. Então, a ditadura vai, mesmo quando ela vai abrandando na transição do Médici para o Geisel, ela continua matando gente. Porque um regime de exceção não se sustenta se não matar gente. Vê o Getúlio, o tempo que ele ficou ditador, ele matou 25 mil pessoas, direto ou indiretamente. Contando os mortos na Segunda Guerra, 25 mil pessoas, que o Brasil mandou soldado para lá. Mas assim, para você manter um regime de exceção, você tem que manter o medo. Se não houver o medo, as pessoas se revoltam. E quando o medo não é mais suficiente, a revolta é maior que o medo, o regime cai. Com essa crise econômica que eu falei, na transição do Médici para o gás, a crise do petróleo, vai começar a faltar comida na mesa de quem? Do metalúrgico, do cara que trabalha na fábrica, que eles ganham menos. Do peão instruído, que fez Senai. Quem é o peão famoso que fez Senai no Brasil? 9 Dedos, o Lula, o peão famoso que fez Senai. E esse peão famoso que fez Senai, ele estava no lugar certo na hora certa, para ajudar a montar a grande greve do ABC, onde todas as fábricas, desafiando a ditadura e os sindicatos pelegos, fizeram uma greve de 1 mês. Quer dizer, então você vê que a ditadura está perdendo o controle. Você tem a criminalidade aumentando no Rio de Janeiro, por apoio indireto da guerrilha. Quer dizer, a história de segurança já não está colando. Você tem, cadê a prosperidade? Você está tendo desemprego, inflação, você está tendo carestia. Você está voltando ao Brasil que você disse que superou, que é o Brasil econômico do passado, lá do João Goulart. Está voltando aquilo tudo. E aí o que o governo militar tem para mostrar? Ele está sem opção de ter o que mostrar. Então ele vai falar o quê? Não, nós vamos sair da presidência. Espera um pouquinho que a abertura ela vai ser lenta, gradual e segura. Aos pouquinhos nós vamos abrindo. E realmente vai abrir aos pouquinhos. Em 82 nós vamos ter o quê? Em 82 nós vamos ter eleições para governador. De novo a oposição leva a todos os estados. Eleição para prefeito em 80. Cidades que não podiam eleger prefeito vão eleger prefeito em 84. Quer dizer, já está sinalizando o fim. Mas ainda não é o suficiente. O que o pessoal quer para valer é o direto da já, eleger o presidente da República. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Queremos eleger o presidente do Brasil. Quer dizer, vai começar o movimento puxado por quem? Pelo Corinthians. Democracia corintiana, Dr. Sócrates. A torcida do Corinthians que vai começar a puxar o movimento para as ruas, do direto da já, a torcida do Flamengo e do Corinthians. Quer dizer, você pode não gostar do Corinthians, eu não sou corintiano também, mas a gente tem que valorizar que na hora que a torcida organizada serviu para alguma coisa, foi a torcida do Corinthians que começou. Não foi a do Palmeiras, não foi a do Santos, foi a do Corinthians. E aí, com a democracia corintiana, vai começar também o movimento pelo fim da ditadura.
O Dr. Sócrates, o Reinaldo, que eram jogadores da seleção brasileira, quando eles iam para fora do Brasil, eles denunciavam que havia tortura no Brasil. Os jogadores de futebol. Tu vê o Neymar fazer alguma coisa hoje em dia? O Neymar não faz nada. Os jogadores de futebol do passado, eles denunciavam, alguns, né, poucos, mas tinha alguns, para denunciar o que estava acontecendo de errado no país. Então, basicamente era isso que eu tinha para falar. No último vídeo é que a gente vai ver mais a fundo os anos 80, que é a famosa década perdida, que eu vou contar para vocês como que acabou a ditadura no Brasil. Porque se eu me aprofundar nesse, vai faltar para o outro. E no outro eu vou ainda colocar um bônus, eu vou contar a história até o Plano Real. O governo Sarney, o governo Collor e o Plano Real, para a gente ver ainda a transição para resolver essa crise. Porque essa crise econômica, por que os militares estão pedindo para sair? Os militares estão pedindo para sair porque eles querem pegar para o civil, enfiar a bucha no civil e falar, resolve. Porque a dívida, eles que causaram, pegando empréstimo. Tá, não tinha como prever que ia subir os juros, não tinha. Vamos ser justos. Mas foi um risco danado e o risco zoneou a economia do Brasil. Tanto que se você perguntar para o pai e para o avô de vocês, década de 80, ela é chamada no Brasil de a década perdida. Quem não ganhava salário em dólar, o salário é que nem hoje em dia. Num dia o mercado está custando uma coisa, no outro está outra. Mas nos anos 80 subiu o preço 3 vezes ao dia da mercadoria. O iogurte estava R$1 de manhã, R$1,20 à tarde, R$1,40 à noite. O mesmo iogurte. Era terrível. E nós vamos entender por que ficou tão terrível, o que os governos civis tentaram fazer para resolver essa crise e como que ela foi mais ou menos resolvida, que resolveu para a classe média, para os pobres não, com o Plano Real. Todos os momentos históricos, eles sempre são complexos, porque você não viveu o momento, você depende de fontes historiográficas para falar sobre o momento histórico, certo? Fontes historiográficas, o que são fontes historiográficas? Fontes historiográficas são como o historiador trabalha. A gente trabalha com fotos, com vídeos, com recortes de jornal, depoimentos. Então, dependendo das fontes historiográficas utilizadas, o historiador vai ter uma visão recortada do objeto. O objeto de estudo, por exemplo, esse meu celular. O objeto de estudo é o meu celular, mas dependendo das fontes que eu tenho, eu vou enxergar ele assim, ou eu vou enxergar ele assim, ou eu vou enxergar ele assim, vou enxergar ele assim, ou nem enxergo, entendeu? Depende muito do que eu tenho acesso como historiador. Por exemplo, para a gente conseguir entender como funcionava a dinâmica da tortura, a gente dependeu do quê? Depoimento de quem foi torturado, documentação, que muita coisa ainda está em sigilo, daqui a uns anos que o governo brasileiro vai ter que abrir os documentos. Por isso que a Comissão da Verdade ela foi tão importante. Embora alguns setores do militarismo e da direita discordem que a Comissão da Verdade foi importante, porque os dois lados torturaram, tá, mas vamos investigar os dois lados, mas para investigar eu preciso de documento, eu não posso sair inventando coisas, eu preciso de documentos que provem que houve isso. Por exemplo, a questão do Brother Sun, que eu falei no vídeo anterior, que os Estados Unidos estava preparado para intervir militarmente no Brasil se houvesse resistência ao golpe de 64. Isso tem documentos que a CIA tornou público em 2004. A CIA tornou esses documentos públicos e historiadores americanos e brasileiros que estudam esse período da Guerra Fria leram esses documentos. Por meio de artigos científicos, eles debateram entre si esses documentos para gerar um documentário chamado O Dia que Durou 21 Anos, que tem 3 partes, está disponível no YouTube, em que ele conta bem devagarzinho o processo do golpe, o antes, o durante e o depois. Então, se você quiser ver uma visão mais aprofundada do que foi falado no vídeo anterior, você tem acesso a esse documentário lá no YouTube. Mesmo, você digita lá O Dia que Durou 21 Anos, aparece lá. Então, como eu preciso de fonte para trabalhar, óbvio que as fontes que eu tenho acesso determinam qual é o meu ângulo sobre determinado assunto. Por exemplo, vamos pegar um exemplo que não tem nada a ver com ditadura. Vamos pegar Calígula, o imperador romano. As únicas fontes que sobraram sobre Calígula são de Cassius Dio e Tácitos. Os dois foram pagos para falar mal da família Júlio-Claudiana.
Então a única fonte que você tem sobre o governo do Calígula foi escrito por um cara que foi pago para falar mal dele. Fofoca encomendada, para falar mal do cara. Então como você vai dizer que o Calígula era louco, que ele nomeou o cavalo como cônsul, que ele comia a própria irmã, se você só tem fonte de gente que vai falar mal dele? Então é complicado, fica muito difícil para você fazer uma análise histórica imparcial, porque não existe parcialidade em ciências humanas, né? A gente defende o que a gente acredita. Também, além de usar o raciocínio científico para montar as nossas teorias, a gente vai buscar, tentar explicar o que a gente acha que aconteceu. Às vezes a gente está errado, mas a gente vai sempre por esse viés. Então, fica complicado você ter uma análise imparcial. A ditadura foi boa para quem não ficou na frente, não ficou no caminho dela, para quem era inocente, ou para quem era politizado, para quem não percebia o que estava acontecendo. Para quem tinha quem tinha um emprego, tinha uma casa, renda, estava bom. Para quem percebia o que estava acontecendo, seja universitário, seja músico, artista, geralmente essas pessoas são as que percebem primeiro que está acontecendo alguma coisa. Até porque a ditadura tinha olheiros nas universidades. Tinha um aluno que nunca se formava, que sentava no fundo da sala. A pessoa que ia para o bar perguntar do Che Guevara. Você respondia que gostava, você já sumia. Tinha todo um esquema de espionagem para você viver na paranoia. O cara que vende livro na faculdade, o tio da cantina, o cara que fica lá no fundo, qualquer um podia ser um espião da ditadura. Então você estudava com medo. Ainda mais curso de ciências humanas. O professor tinha medo de dar aula, o aluno tinha medo de perguntar, havia um ambiente de medo nas universidades. Nos colégios também. Colégios de ensino médio. Um ambiente de medo. Você tinha que falar que gostava do Brasil, você tinha que ser patriota, tinha que cantar o hino, porque senão você pode ser vermelhinho. E se você é vermelhinho, você pode receber uma visita do coração de mãe, do carro que sempre cabe mais um. Coração de mãe, um camburão, botava os caras para dentro e levava, quer dizer. Então, só para ressaltar esse PS, é muito difícil a gente discutir ditadura, porque para algumas pessoas não aconteceu nada, para outras pessoas aconteceu tudo. E todos viveram no Brasil na mesma época. E todos produziram documentos e fontes históricas. Então é bem difícil a gente discutir ditadura militar. É um dos assuntos mais difíceis a gente trabalhar no Brasil. Getúlio Vargas costuma ser mais fácil, apesar de gerar umas polêmicas também. Mas esse assunto é um dos mais difíceis. Encerro aqui com esse pós-scriptum, né, esse PS. Recomendo novamente que vocês vocês assinem o canal do EADEB, a plataforma que cresce com vocês, que permite o crescimento de vocês. Eu gostaria que curtisse, compartilhasse esse vídeo, comentasse aqui embaixo o que vocês entendem por ditadura, a experiência da família de vocês, a gente fazer um debate saudável e respeitando todas as pessoas e todas as visões, contanto que ninguém mostre uma suástica nos comentários. Que aí não dá para respeitar, e a gente chama a polícia. Beijo para vocês.